Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Se a turma puder botar o tempo ali, eu agradeço imensamente. Eclesiastes, obrigadinha. Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em Deus fez tanto este como ele, para o homem nada descubra do há de vir depois dele. Agora vamos lá para Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós lemos a palavra do Senhor e pedimos que o Senhor possa falar a nossa oração nesta noite. Deus, eu preparei, mas o Senhor sabe, meu Deus, e de mim nada de bom eu tenho para oferecer para os meus irmãos. Então, por isso eu peço, Espírito Santo, fala a minha oração e a oração dos meus irmãos nessa noite. E a palavra do Senhor possa entrar na nossa mente, no nosso coração, e o Senhor possa falar, meu Deus, com poder e graça, pois o Senhor nos conhece, e o Senhor sabe, meu Deus, tudo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, gente. Todos nós, sem exceção, em algum momento da vida, nós chegamos a um ponto em que percebemos e não damos conta sozinho. Em algum momento da vida, a gente percebe, não, isso aí eu não dou conta sozinho. Para alguns, eu não dou conta sozinho porque a idade chegou. Dependendo da idade, tem coisas que nós fazíamos e nós não conseguimos mais fazer sozinhos. Para outros, às vezes é uma crise emocional, e essa crise abala tanto, afeta tanto, e às vezes coisas que nós fazíamos naturalmente no nosso dia a dia, já está difícil de fazer sozinho. Para outros, seja um relacionamento desgastado, a gente já não dá conta de estar sozinho naquele relacionamento, ou resolver, seja em um casamento, seja em um relacionamento de pai com filho, seja em um relacionamento com um amigo, seja um relacionamento marido e mulher, ali no casamento. Às vezes as coisas vão se desgastando, e a gente para e fala assim, eu não posso mais fazer isso sozinho. Para outros chega o cansaço, tristeza, ou uma confusão interior, e chega a conclusão de não consigo mais fazer isso sozinho. E a Bíblia não chama isso de fracasso, a Bíblia chama isso de vida real. De vida real. É a nossa vida. Tem coisas na nossa vida e nós fazíamos uma naturalidade enorme. E às vezes chegou em um ponto, em uma fase, onde aquilo já passa a não ser tão normal. A gente já não consegue mais fazer aquilo sozinho. A Bíblia não chama isso de fracasso, a Bíblia chama de vida real. Nós lemos um texto de Eclesiastes, diz assim, no dia da adversidade, considera. E esse texto mostra que todas as vezes, ou todas as fases da nossa vida, ela vem de Deus. A fase da força, como também da fraqueza, da juventude, como também da velhice, do vigor, como também da limitação. E em todas elas, nós lemos um texto e diz que nós precisamos considerar, refletir, reconhecer, e nós dependemos de Deus e também dependemos dos outros.
das pessoas. Tem coisa na nossa vida a gente não vai conseguir mais. E considerar é parar, refletir e admitir: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Tem áreas na vida da gente, tem situações na vida da gente, e não adianta a gente tentar vencer sozinho. Não adianta a gente tentar ir à frente sozinho. Tem hora que a gente vai precisar de ajuda. E baseado nesse texto, nós tiramos uma mensagem, o título dessa mensagem de hoje é: quando a vida pede ajuda. Quando a vida pede ajuda. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos 4 pontos, à luz desses textos lidos e mais alguns textos que nós vamos ver na Bíblia, sobre isso aí, quando a vida pede ajuda. Qual a vida e não pediu ajuda? Qual o momento da sua vida ou da minha vida? Qual a fase que talvez nós não tivemos ainda de precisar de uma ajuda? Seja dobrar os joelhos e pedir uma ajuda a Deus: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, a gente clamar ao Senhor, ou uma ajuda de um amigo, uma ajuda de um colega. Então eu iria falar com vocês nessa noite sobre isso, sobre esse tema: quando a vida pede ajuda. E o primeiro ponto é: os limites fazem parte da vida. A gente não é super-herói. Deus não nos fez, Deus não nos criou ilimitados. Nós temos limites. E isso não é sinal de fraqueza. Isso não é pecado. Isso não é errado. Nós precisamos entender que na nossa vida nós temos limites. E os limites fazem parte da vida. O Salmo 103, versículo 14, diz que nós somos pó. Salmo 103, versículo 14, nós somos pó. Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós temos limites. Deus nunca esperou que nós fôssemos ilimitados. E às vezes a gente entra em depressão, às vezes a gente entra em situações e a gente não precisava passar por achar e nós temos que dar conta de tudo. Por achar e a gente não pode recorrer a um amigo. Por achar e a gente é sinal de fraqueza pedir ajuda. Não é. Deus não nos fez ilimitados. Deus nos fez com limites. Nós temos limites físicos, nós temos limites emocionais e nós temos limites espirituais. Há fases em que o corpo já não responde. Isso é normal. E glória a Deus por isso. E você não morreu lá atrás, você está vivo até hoje. Há fases o seu corpo já não responde. Bênção. Você está vivo, meu irmão. Há fases em que a mente se cansa. Há fases em que o coração se machuca. E no Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. E contar os nossos dias é reconhecer os limites com sabedoria. Quando o salmista está dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias é reconhecer que nós somos limitados. E é reconhecer os nossos limites com sabedoria. Meu irmão, o problema, independente de idade, nós temos limites em determinadas coisas. E o problema não é ter limite. O problema é fingir e eles não existem. O problema é fingir e a gente não tem limite. E a gente tem. Limites não nos diminuem. Nos colocam no lugar certo diante de Deus. Os limites não põem a gente para baixo, não diminuem ninguém, não. Os limites servem para mostrar que nós temos um Deus maior, nós temos um Deus que está acima. Os limites servem para nos colocar no lugar certo, diante desse Deus.
Então, o primeiro ponto é a gente entender, e nós, seres humanos, somos limitados. Seja um limite físico, seja um limite emocional, seja um limite espiritual, nós não somos super-homens. E não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. O segundo ponto, eu iria ver com vocês, é que pedir ajuda não é vergonha. É humildade. Quando a gente reconhece, a gente tem limite. Quando a gente reconhece, em determinado ponto, a gente chegou no nosso limite, e a gente pede ajuda, a gente não precisa ter vergonha. Porque não é sinal de vergonha. Pedir ajuda é humildade, meu irmão. Vivemos numa cultura e valoriza e aguenta tudo sozinho. Nós vivemos numa cultura e valoriza o super-homem. Faz tudo sozinho, não depende de ninguém. Isso é a sociedade prega, mas não é isso a Bíblia prega. Não é isso. O Evangelho valoriza quem se rende. Nós lemos um texto e Jesus disse: vinde a mim. Rendição. A Bíblia diz: vinde a mim. Se renda aos meus pés. Você precisa de ajuda? Você tem limite? Se renda aos pés de Cristo. É isso que o Evangelho nos ensina. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não chamou os fortes. Jesus chamou os cansados. Então, se você está cansado por uma situação na sua vida, seja lá qual for, dobre seu joelho, derrame diante de Deus, derrame diante de Cristo. E a palavra de Deus diz: Ele está conosco. Todos os dias, querendo nos ouvir. Uma mão estendida para segurar na nossa, dizendo: meu filho, você não está sozinho. Vinde a mim. Vinde a mim, os estáis cansados. Nós não precisamos arredar, meu irmão, as nossas dores sozinhos. Principalmente o homem. O homem, às vezes, não é só dor física, não, dor física também. Mas o homem, às vezes, está passando por problema e é difícil chamar alguém, abrir o oração, derramar, dizer: olha, estou precisando de ajuda. Estou precisando da sua ajuda, estou precisando do seu conselho. Eu sei que não é com todo mundo, e a gente se abre, nem deve. Mas a gente sabe, a gente conhece aqueles irmãos, são homens e mulheres de Deus. E a gente pode rasgar a nossa oração, e a gente pode se abrir, a gente pode pedir um conselho. Isso não é pecado. E só os corajosos têm coragem de pedir ajuda. Abrir oração para Jesus, abrir oração para Deus, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu estou cansado. Eu não aguento mais levar essa dor sozinho. Eu não aguento mais levar esse peso sozinho. Às vezes nós precisamos saber conversar antes de deixar o leite derramar. Ele já derramou, não, resolve antes. Às vezes, o relacionamento com pais e filhos, espera quebrar tudo para poder vir pedir ajuda. Às vezes tem pessoas que na hora que chega para o pastor, chega para a liderança da igreja para pedir ajuda, já separou. Às vezes na hora que chega para falar assim: pastor, me ajude. Eu posso te ajudar? Meu marido sai de casa, anda, tem 2 meses. Pede ajuda agora, meu irmão. Se você não tem condição de sentar os dois e conversar, pede ajuda agora. Isso não é pecado, não. Isso é sabedoria. A Bíblia manda a gente pedir ajuda. A Bíblia manda a gente recorrer a eles e podem estar nos ajudando, mas não tente levar tudo sozinho sem conversar, não. Nós não podemos ficar fingindo e está tudo bem, quando não está. A gente vive uma aparência. A gente anda na igreja, as pessoas se cumprimentam, a gente cumprimenta, ele sorriso no rosto, mas por dentro está destruído. Não podemos ficar fingindo. Não precisamos estar tentando demonstrar e está tudo bem uma hora e não está, uma vez e não está. Tem pessoas que a gente pode confiar
e abrir o nosso coração. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: na multidão de conselhos há segurança. Na multidão de conselheiros há segurança. Procure conselho, procure ajuda. Pedir ajuda não é falta de fé, muito pelo contrário. Pedir ajuda é um ato de fé. Quando eu dobro meu joelho, quando eu peço ajuda a Deus, quando eu choro diante do Senhor, é um ato de fé. Quando eu procuro alguém, um líder da igreja, um pastor, procuro alguém que pode me ajudar, é um ato de fé. Eu sei, é um homem de Deus. Eu sei, é uma mulher de Deus. Eu posso chamar, eu posso conversar, eu posso abrir meu coração. Isso é um ato de fé. Então, pedir ajuda não é falta de fé, e sim um ato de fé. Terceiro ponto. Deus age através de pessoas. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz: levai as arcas uns dos outros. Ou seja, nós precisamos contar com os nossos irmãos. Nós não podemos andar sozinhos. Deus poderia resolver isso tudo sozinho. Deus é poderoso. Deus poderia resolver tudo sozinho, mas ao invés de resolver tudo sozinho, Ele preferiu contar com você. Ele preferiu contar com cada um de vocês. Ele preferiu contar comigo. Ele preferiu contar com a gente, a igreja do Senhor, para a gente ajudar o próximo. Nós não estamos sozinhos. Nós precisamos entender isso. A igreja de Cristo precisa estar unida. A igreja de Cristo precisa caminhar junta. Nós não estamos sozinhos. Deus poderia resolver o problema de cada um da gente com uma palavra. Basta uma palavra, um olhar. Ele é dono de tudo. Basta uma palavra do Senhor, Ele muda toda a situação, mas tem situações que Deus quer usar a sua vida para resolver, para ir trabalhando juntamente com Deus na vida daquela pessoa. Então nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus, tanto para a gente poder pedir ajuda, ter coragem de pedir ajuda, como ter coragem de ajudar. Nós precisamos ter essa certeza de que nós podemos contar com pessoas. E Deus escolheu pessoas. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, diz: melhor é serem dois do que um. Deus está dizendo com esse versículo. E há momentos da vida e a gente consegue sustentar as pessoas, ajudar, jogar no ombro, arregar, levar. Mas há momentos e a gente está precisando ser sustentado. Há momentos e a gente está precisando dessa ajuda. É melhor serem dois do que um. Há momentos a gente consegue jogar o outro no ombro e dizer assim: vamos lá, te levo. Mas tem momento, meu irmão, e a gente está precisando. A gente está precisando de ser arregado. Você não está sozinho. Além dos irmãos, e nós podemos contar e devemos contar, Jesus disse: eis estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. E isso de pedir ajuda não é fraqueza, é comunhão. A igreja precisa ter comunhão. Nós precisamos ter comunhão. E comunhão não é só no dia da Santa Ceia, a gente serve ali, comunhão, batendo papo, ou no dia de um jantar próximo. Não, é o dia a dia. É o dia a dia. É a gente poder passar a mão no telefone, poder ligar para alguém e dizer: fulano, ora por mim. Às vezes você nem precisa falar o assunto, e a pessoa não vai resolver. Deus sabe o que é, só ora por mim. Eu estou em uma situação onde eu estou precisando de cobertura de oração. Eu preciso sentir, eu não estou sozinho.
Eu preciso saber e tem pessoas orando por mim. Eu preciso saber e tem pessoas com uma cobertura espiritual de joelho no chão, clamando por mim. A gente precisa, Deus não nos fez sozinho. Então pedir ajuda não é fraqueza, é comunhão. Deus não nos chamou para caminhar sozinhos, Deus nos chamou para caminhar juntos. Caminhar juntos. Quarto e último ponto, diz que ajudar não é um peso. Ajudar é um privilégio. Mas como às vezes a gente tem dificuldade de enxergar isso. E quando você pode ajudar, você é um privilegiado. Seja qual é a área seja financeira, ou de um abraço, ou de poder sentar para ouvir a pessoa. Quando você consegue ajudar, você é um privilegiado, meu irmão. Às vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo. A minha mãe, com muita sabedoria, diz que tempo é conveniente. A gente arranja tempo quando aquilo é conveniente para a gente. Quando aquilo é conveniente para a gente de qualquer jeito arranja um tempo para poder fazer. Não é, Randall? Se é conveniente, né, Cláudia? Se é conveniente, a gente arranja um tempo. Mas se não é conveniente, estou ocupado, não posso, nunca tenho tempo. Nunca tenho tempo. Então a gente precisa entender e ajudar é um privilégio. Quando você saia, eu contei em uma pregação passada, não está ali não, mas eu vou falar de novo. Teve um dia, eu viajei chorando e voltei chorando, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele me deu. No sábado à noite, eu ia da escola EBD no domingo de manhã, no sábado à noite, 10 horas da noite, um dos meus irmãos me liga lá da Bahia, a 1.200 quilômetros de Valadares. Sim, estou te ligando, minha esposa agora, fulana, acabou de entrar na UTI, e você orar e agora, eu estou achando que ela vai morrer, e chorando. Eu desliguei o telefone, era 11 da noite, eu mandei uma mensagem para uma irmã e falei assim, dá aula para mim na EBD, estou rachando fora para a Bahia. Aí deitei quase meia-noite, fiz minha mala, 13h da manhã, acordei sem sono, entrei no carro, viajei 1.200 quilômetros para dar um abraço no meu irmão e estar do lado dele, enquanto a esposa dele estava na UTI. Privilégio. Eu viajei agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Privilégio. E talvez se eu trabalhasse para os outros, fosse CLT, eu até iria ir, mas não podia ir. Ou às vezes eu mesmo não trabalhando para os outros, não teria condição financeira de ir. Tinha tempo, estava sem fazer nada. Não, estava lotado de coisa para fazer. Mas naquele momento, aquilo é uma coisa e era primordial. Então a gente arranja tempo, onde as coisas são importantes para a gente. E eu viajei, cheguei lá, só dei um abraço nele. Rapaz, você é doido? Eu falei, cara, vim para estar do seu lado. Aí, no mesmo dia, a esposa dele saiu da UTI, foi para casa, no outro dia eu voltei, mais 1.200 quilômetros. Agradecendo a Deus pelo privilégio de poder fazer isso. Então, se você tiver a oportunidade de ajudar, ajude. Ajude, é um privilégio. Se Deus te deu esse privilégio de ajudar, ajude, seja ajudar financeiramente, ou seja ajudar só no ouvir, seja ajudar num abraço, seja ajudar num conselho, ajude. É um privilégio, ajudar não é peso, é um privilégio. E muitos veem isso como obrigação. Não é obrigação. Não é obrigação. Meu pai hoje está com 89 anos e minha mãe está com 82. Moram a 900 e poucos quilômetros daqui. Sempre que eu posso, eu estou indo lá. Vou num sábado, volto no outro. É um privilégio. É um privilégio. Então, se você pode, faça. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, diz assim, exercer piedade para com a própria família. Seja família de sangue ou seja família em Cristo. Ajude o seu irmão. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é um privilégio, faça isso. Deus não chama os à toa, não. Deus nunca chamou um à toa para poder ajudar ninguém.
Quando Deus escolhe alguém para ajudar a outra, essa pessoa é ocupada mesmo, tarefada, não é à toa não. Então se sinta privilegiado. Mateus 25, 40 diz assim, o e fizeste a um desses pequeninos, a mim fizestes. Então, meu irmão, quando você está ajudando alguém, você não está perdendo tempo. Quando você está ajudando alguém, você está servindo a Cristo. Quando você está ajudando o próximo, você está servindo a Jesus. É uma forma de servir. É uma forma de servir. É ajudar. Então se sintam privilegiados. Ajudar alguém é participar do cuidado de Deus. Deus cuida da gente. E quando você está ajudando alguém, você está tendo o privilégio de participar desse cuidado de Deus. Talvez hoje você me ouve, seja aí presencialmente, ou seja aí na internet. Talvez você tenha uma situação e se sente cansado, porque você precisava de ajuda, ou não buscou, ou está ajudando e se sente cansado. Talvez você se sente ferido por dentro, sobrecarregado emocionalmente, ou tentando ser forte, além do que você consegue. E a mensagem do Evangelho que nós lemos nessa noite é simples. Vinde a mim. Vinde a mim. Você está cansado? Vá aos pés de Cristo. Vinde a mim, os estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não pede currículo, Jesus não pede força, Jesus não pede aparência de vitória, Jesus não pede nenhum super-homem ou super-mulher, não. Jesus pede alguém uma oração sincero. Um coração sincero. Abra seu coração diante de Deus. Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que tem um coração sincero, dos que tem um coração quebrantado. Quando a vida pede socorro, tema da nossa mensagem, Jesus oferece esse socorro. Jesus se apresenta como o socorro e nós precisamos. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, quando a sua vida pede socorro, Jesus se apresenta como esse socorro e você precisa. E quando você diz, mas eu não consigo, Jesus está do seu lado, segurando a sua mão, dizendo, eu consigo. Você não está sozinho. Você não consegue atravessar isso. Você não consegue superar isso. Mas eu consigo. E eu estou segurando a sua mão. Você não está sozinho. Então, meu irmão, vamos ficar de pé. Vamos encerrar essa mensagem. Queria dizer para você, se você reconhece e precisa de ajuda, se você reconhece e precisa de oração, se você reconhece e precisa recomeçar, ou talvez e você está aí, ou você me ouve, pode até ter nascido em uma igreja, mas verdadeiramente nunca entregou a sua vida, e hoje você reconhece, e você precisa entregar a sua vida a Jesus. Eu quero te dizer, e este é o momento. Então, se você reconhece e precisa entregar a sua vida a Jesus, ou recomeçar, ou precisa de oração, ou reconhece e precisa de ajuda, põe a mão no seu coração, nós vamos orar. Se uma dessas coisas achou na sua vida, põe a mão no seu coração e fala, Senhor, eu preciso disso, eu preciso de ajuda, ou Senhor, eu preciso recomeçar. Senhor, quantas pessoas eu já tive a oportunidade de ajudar e eu ignorei? Quantas vezes eu precisei de ajuda e eu tentei resolver sozinho, sendo eu podia ter recorrido ao Senhor, ter recorrido aos irmãos. Pai amado,
Tá? E o teu povo, meu Deus, os teus filhos, ouvir a tua voz, a tua palavra. Alguns, meu Deus, uma mão na oração dizendo: Cristo, eu reconheço, Cristo, eu preciso. Talvez alguns dizendo: Cristo, eu entrego a minha vida ao Senhor. Deus, o Senhor possa estar presente nessas vidas. E o Senhor possa, meu Deus, estar atuando nessas orações, nessas mentes. E vidas, ó Deus, possam ser transformadas. E eles estão dizendo: Senhor, eu quero recomeçar. E possam começar uma nova história nesta noite. Em nome de Jesus, meu Deus. Faz, meu Deus, e só o Espírito Santo pode fazer. Completa, meu Deus, essa palavra. Meu Deus, eu falei, mas palavras minhas, elas não mudam, mas as palavras do Senhor, sim. Elas consertam e precisam ser consertadas, mudam e precisam ser mudadas. Escreve novas histórias. E é tão bom, meu Deus, ter histórias vividas, escritas pelas mãos do Senhor. Ah, Pai, completa, meu Deus, na oração de cada um. Em nome de Jesus. Amém.